Estamos de volta com o debate para prefeito do Rio e neste momento eu peço desculpas a Eduardo Paes e Fernando Gabeira e claro a você que também está em casa nos assistindo. Por falha minha, eu deixei de dar o direito à tréplica de 1 minuto ao candidato Paes no último tema sorteado que foi favelas. Por isso, candidato, mais uma vez desculpas, o senhor tem 1 minuto de tréplica, o tema o senhor lembra, favelas. Eu nem contestei, mas vou usar esse último minuto aqui permitido para falar para uma população tão importante da nossa cidade. Eu acho que é fundamental que a Prefeitura tenha essas políticas claras para as comunidades carentes do Rio de Janeiro, que a Prefeitura possa conter a expansão, possa definir regras claras para as pessoas construírem, edificarem nas comunidades do Rio, mas principalmente quero reafirmar meu compromisso de levar serviços que são de competência da Prefeitura para as pessoas que mais precisam nessa cidade. A cidade do Rio é uma cidade que, infelizmente, nesses complexos de favelas existentes, não tem tratado as pessoas da maneira como as pessoas precisam ser tratadas. Portanto, no meu governo, nós vamos ter intervenções importantes, como a que acontece hoje, repito, do PAC, em áreas como o Complexo Alemão. E vamos devolver dignidade às pessoas que moram em comunidades carentes, trazer a regularização para que eles possam viver em condições que sejam condições dignas e com qualidade de vida. Ok, candidato, muito obrigado. Agora, sendo este o último bloco do nosso debate, cada candidato terá 3 minutos para as considerações finais, para deixar uma mensagem aos eleitores. Neste momento, eu sorteio quem vai começar este bloco de considerações finais. Eduardo Paes, o senhor tem 3 minutos. Bem, primeiro, agradecer a você que ficou até essa hora da noite acompanhando esse debate, esse encontro, cumprimentar a audiência aqui presente, cumprimentar a Rede Globo pela iniciativa de fazer esse debate. É muito importante para a população, para que ela conheça melhor os candidatos, esse tipo de encontro. Cumprimentar o deputado Fernando Gabeira. Esse é o 8º debate que nós travamos nesse segundo turno. Discutimos ao longo desse debate, desse segundo turno, as questões da nossa cidade, buscando informar o eleitor. É muito importante que as pessoas conheçam aquilo que pensam os candidatos, quais são as suas propostas. Eu construí uma trajetória política que sempre teve uma prioridade, sempre teve um tema principal, que foi a cidade do Rio de Janeiro. Eu busquei ao longo de 16 anos de vida pública, nas várias funções que eu ocupei, como subprefeito, como vereador dessa cidade, como deputado federal 2 vezes, como secretário municipal de meio ambiente, como secretário de Estado, eu busquei sempre ter o Rio de Janeiro como prioridade, busquei conhecer a realidade dessa cidade, busquei conhecer a realidade da população do Rio. Eu tive orgulho de caminhar por essa campanha ao longo desses 3, quase 4 meses de campanha, tive orgulho de caminhar por toda a cidade. E o que mais me emocionava era, primeiro, o carinho das pessoas, a maneira como as pessoas sempre me receberam, as famílias sempre me receberam, mas depois a certeza de ter estado em lugares que eu já estive ao longo desses 16 anos de vida pública, que eu já estive, de alguma maneira, discutindo os problemas das pessoas, que eu já estive debatendo aquilo que se podia fazer, alguns lugares que nós já encontramos soluções, já resolvemos alguns desses problemas. Eu busquei, ao longo desses anos todos, me preparar para essa tarefa de ser prefeito do Rio de Janeiro. Eu pertenço a uma geração, falo aqui de faixa etária, que é uma geração que, infelizmente, não conheceu esse Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. É óbvio que a gente nunca perde o orgulho de ser carioca. Essa cidade é uma cidade especial, uma cidade fantástica, mas é uma cidade também cheia de problemas e que esvaziou, que perdeu muito da sua importância em razão da incapacidade dos políticos, daqueles que a geriram, de fazer as melhorias que a cidade precisa. Eu quero dizer para você que está nos vendo em casa nesse momento, que eu busquei ao longo desse período definir claramente quais eram as nossas prioridades. Nós vamos tirar o Rio de Janeiro do isolamento político, nós vamos priorizar a saúde das pessoas, vamos devolver dignidade na área de educação para que os nossos filhos tenham direito a um futuro melhor, a uma vida mais digna. Queremos recuperar a importância econômica do Rio de Janeiro, queremos trabalhar em parceria com o governo do Estado, com o governo federal, com a sociedade. Chega de briga política, chega de um jogo de empurra que não fez bem à nossa cidade. Eu quero muito pedir o seu voto para poder administrar essa cidade, cuidar da vida de todos os cariocas, devolvendo ao Rio de Janeiro o título de cidade maravilhosa. Muito obrigado, boa noite e até domingo. Muito obrigado, candidato Paes. Só para sermos bem justos, aqui está o papelzinho de Fernando Gabeira. O senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. Eu agradeço à TV Globo pela oportunidade
Agradeço ao Eduardo Paes por esse 8º debate. Quero dizer que não cheguei aqui à toa. Tenho 50 anos de vida pública, nenhuma mancha. 10 anos de exílio, fui metralhado pela ditadura militar. Continuo de pé. Lutei contra máquinas nessa campanha, lutei contra preconceitos, lutei contra mitos de que jamais chegaria com o meu discurso na Zona Oeste, na Zona Norte. Cheguei. Luto contra uma campanha suja, formada por panfletos apócrifos que saem de vários lugares e que nós não sabemos exatamente de onde saem, alguns foram apreendidos. Luto contra muitas dificuldades, mas ao longo dessa campanha tive 3 promessas: não sujar as ruas, não atacar os adversários e ser transparente. Isso foi muito importante. Ao longo dessa campanha, nós conseguimos suscitar o interesse de muita gente. Nós conseguimos despertar 8.000 voluntários que trabalham diariamente pela nossa campanha. Isso significa que a esperança voltou à política, que a política ressuscitou como está ressuscitando agora nos Estados Unidos. E eu pretendo utilizar essa energia, essa vontade para nós reconstruirmos o Rio de Janeiro, trazer prosperidade ao Rio de Janeiro, segurança, e não ficar apenas nesses valores, prosperidade e segurança. Ter prosperidade e segurança para atacar a pobreza nessa cidade, para reduzir a pobreza dessa cidade. Nós sabemos que o Rio de Janeiro, ao contrário do país, é uma cidade onde os pobres estão ficando mais pobres. O próprio IBGE diz que os 10% dos mais pobres ficaram 12% mais pobres. Nós queremos reconstruir a cidade. Para isso, propusemos uma ampla frente. Uma frente que tivesse muitas pessoas e os partidos que quiseram entrar. E essa frente é a frente de salvação municipal. É uma frente destinada a reconstruir parcialmente a cidade. Nós queremos essa reconstrução. E por isso, eu agradeço a todos que trabalharam, aos que votaram em mim, aos que me abraçaram, aos que me saudaram na rua, as crianças que fizeram tantas algazarras em torno da nossa campanha, são todos muito bem-vindos no processo de reconstrução. E digo também para os adversários, eles serão também muito bem-vindos. A nossa política de reconstrução nunca vai reclamar porque as pessoas chegaram tarde. Nós vamos sempre dizer, que bom que vocês chegaram. Para isso, eu preciso do seu voto. Muito obrigado, candidato Fernando Gabeira. E assim encerramos o último debate com candidatos a prefeito do Rio nas eleições 2008. Agradecemos a Eduardo Paes e Fernando Gabeira, aos convidados aqui presentes e principalmente a você, eleitor, pela sua audiência. Nós continuaremos a acompanhar os últimos momentos de campanha dos candidatos. E no domingo, dia 26 de outubro, você terá a cobertura completa aqui na Globo de todo o processo de votação e apuração das eleições 2008. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela sua audiência e um bom voto.